Olá, hoje vamos falar acerca de formas eficazes para você conseguir identificar os possíveis sabotadores do seu sucesso. Muitos de nós, por vezes, passamos por momentos difíceis que colocam à prova as nossas forças e virtudes. Somos levados a entrar numa míriade de problemas que nos geram mal-estar, confusão e irritabilidade. A estabilidade emocional é afetada, os pensamentos negativos instalam-se, a ansiedade aumenta, a clareza de pensamento diminui e a vida fica um caos. Tudo parece um tormento, entra-se numa espiral negativa e as nossas emoções mais parecem ser comandadas por um tornado emocional que arrasa tudo por onde passa. Quantas vezes você se propôs à tentativa de mudar a sua vida para melhor, para depois voltar a cair em velhos hábitos confortáveis, deixando os seus objetivos caírem por terra? Estaremos aqui a falar de forças ocultas autossabotadoras? Para muitas pessoas, este é um padrão que tem vindo a ganhar força. A pessoa compromete-se com a mudança e propõe-se a esforços perante algumas adversidades que enfrenta, mas devido a vicissitudes que desconhece, como os mecanismos subconscientes autossabotadores, logo volta a sentir-se confusa e a instabilidade emocional volta a instalar-se. Situações como o término de um relacionamento, a perda de emprego, dificuldades financeiras, maus hábitos, vícios, problemas psicológicos como a ansiedade, depressão, ataques de pânico ou transtorno obsessivo-compulsivo funcionam como um gatilho que pode levar a que se instale o caos na vida de uma pessoa. Essas forças, quando não as entendemos, podem manter-nos presos nos velhos hábitos que nos impedem de efetivar uma mudança positiva. Podemos chamar a isso de sabotadores subconscientes. Eles aparecem em forma de resistência, medo e dúvida quando você se aproxima da mudança desejada. O que eu quero transmitir-lhe é que é inteiramente possível deixar de ser sabotado por esse mecanismo e voltar a sentir ordem na sua vida. Assim que você perceba os mecanismos automáticos que contribuem para a confusão, a possibilidade de mudança positiva começará a fazer sentido. A chave é saber como restabelecer o controle. Nas aulas anteriores, você já aprendeu a regular os seus estados internos, sentimentos e pensamentos, para lidar de forma eficaz com os obstáculos com que se depara na sua vida. E isso irá ser-lhe bastante útil na hora de identificar os seus sabotadores de sucesso, no sentido de não mais deixar-se derrotar por eles. Os passos que apresenta a seguir certamente facilitarão o acesso aos seus sabotadores, permitindo eliminá-los. Passo 1. Os 3 maiores sabotadores subconscientes. Medo. Medo do desconhecido, de mudança, de afetar aqueles que o rodeiam, de se machucar, de arrependimento, etc. Resistência. Resistência de mudar, de formação de novos hábitos, a desistir de velhos hábitos e ir ficando desconfortável. Dúvida. Dúvida que você pode fazê-lo, que você pode mantê-lo, que você vale a pena, que os outros vão aceitá-lo. Quando você tem conhecimento sobre o que o mantém refém de si mesmo, quando traz à sua mente consciente tudo o que pode estar a minar a sua intenção de melhoria e de restabelecimento emocional, é muito mais fácil elaborar um plano de ações para eliminar os seus sabotadores internos. Essas categorias não são mutuamente exclusivas. No entanto, os seus sabotadores subconscientes podem cingir-se apenas a uma categoria, como por exemplo o medo ou todas elas. Quando você pretende mudar um hábito, tomar uma atitude, enfrentar uma determinada situação ou pessoa, quando se propõe a agir de outra forma ou a ser mais assertivo, tente perceber nas diferentes categorias o que acontece com você. Que tipo de pensamentos, sentimentos e emoções são acionados? Daquilo que você pensa, age ou sente, o que pode estar relacionado com o medo, resistência ou dúvida. Você afasta-se das coisas, evita, paralisa-se, entra em pânico.
Você não consegue propor-se a novas ideias? Tem receio de arriscar? Ou o seu pensamento é rígido? Não acredita em si mesmo? Pretende ter certeza das coisas? Quer saber se dá certo? Quer saber o futuro? Escreva todos e quaisquer pensamentos e emoções que se manifestem em você quando pretende restabelecer a ordem na sua vida e não consegue. Passo 2. Identificar a origem desses pensamentos e sentimentos. Os seus sabotadores subconscientes são específicos, são seus. Então você é a única pessoa que contém a informação que pode facilitar a descoberta da raiz desses pensamentos e sentimentos. Analise a lista e pergunte a si mesmo as seguintes questões. Que informação me transmite aquilo que sinto? Que tipo de pensamentos estão alimentando aquilo que sinto? A que tipo de crença é que este pensamento está ligado? Há algo no meu passado que alimenta esse medo, resistência ou dúvida? Para cada um dos possíveis sabotadores internos, medo, resistência e dúvida, responda às questões anteriores propostas, no sentido de avaliar qual das áreas o tem vindo a prejudicar mais e a impedir que tenha sucesso nas mudanças que pretende realizar na sua vida. Por exemplo, para uma pessoa que esteja num estado de abatimento elevado e desânimo acrescido, para o fator medo, a pessoa pode desenvolver medo de falhar na implementação de novos hábitos de pensamento positivo e o seu medo de ficar preso para sempre no desânimo e vir a ter depressão aumentam. A pessoa ganha medo de nunca vir a ser capaz de sair do estado em que se encontra e isso é altamente sabotador. O medo vai alimentando o próprio medo. A pessoa fica com medo de que o seu esforço e trabalho para melhorar não surta efeito. Para o fator resistência, quando um mau hábito se instala ou um hábito sabotador vai ganhando força ao longo de uma vida, resistir-lhe pode ser uma tarefa de Hércules. A pessoa pode sentir que luta contra ela mesma e que tem que entrar em território desconhecido. Usualmente, todos nós temos uma forte resistência a abandonar a nossa zona de conforto. A nossa mente resiste. E aquilo a que se resiste, persiste. Para o fator dúvida, num estado de desânimo e desesperança, pode ganhar-se a noção de que a felicidade é impossível. A pessoa julga não ser mais possível voltar a sentir-se bem. Explore as questões. Vá fundo. Tente perceber que erros de raciocínio pode estar a cometer com base nos seus sabotadores internos e subconscientes. Para que possa mais facilmente fazer isso, se necessário, reveja a aula 15 com o título Desafiar os erros de pensamento. Passo 3. Justifica-se. Esta é uma pergunta que requer uma atenção redobrada. Certamente alguns dos seus sabotadores podem ter razão de ser e de existir. Acredito que sim. Esses pensamentos e sentimentos são reais e os resultados que você teme podem realmente ter fundamento. No entanto, mesmo com algum fundamento, esses sabotadores subconscientes são perniciosos. Comprovam-se como barreiras difíceis de ultrapassar. Muitos dos seus receios, resistências e dúvidas são reais. Provavelmente estabelecem uma ponte com o seu passado, com a sua história de vida. E foi a sua história de vida que o conduziu ao momento em que se encontra agora. Mesmo que até ao presente momento todos os seus sabotadores tenham uma razão de ser plausível, é preciso pará-los. Analise o seu sabotador e a sua fonte. É este pensamento e sentimento justificado? Coloque-o no seguinte contexto. Eu descrevo o pensamento e o sentimento com a categoria aqui. Porque a fonte do referido pensamento e o sentimento ali. Apresento alguns exemplos. Tenho medo do desconhecido porque tudo o que eu já conheci é aquilo que eu sou agora.
Eu estou resistindo a mudar os meus hábitos pouco saudáveis porque eu adoro comer sorvetes todas as noites, porque isso ajuda-me a relaxar depois de um longo dia de trabalho. Eu não acho que consiga manter essas mudanças porque são um trabalho árduo no momento e eu não quero estar a trabalhar tão duro para sempre. Agora olhe para as declarações que você acabou de criar e pergunte a si mesmo o que você teme, a que é que está resistindo e que dúvidas mantém acerca de si mesmo que o impedem de tornar os sonhos em realidade. Justifica-se ou não? Você tem a opção de não deixar o seu sabotador interno impedi-lo de alcançar o seu ideal de vida, ou para trabalhar na implementação de estratégias eficazes para chegar ao que você realmente quer. Assim que você passa a conhecer os seus sabotadores subconscientes, você vai ter que enfrentá-los, se deseja alcançar uma mudança duradoura. É claro, há toneladas de atalhos que ilusoriamente prometem mudanças rápidas e sem esforço para você melhorar a sua vida. Há uma indústria construída em torno da venda de formas fundamentadas na esperança das pessoas para atingirem metas sem trabalho duro e sem a sua própria dedicação e intervenção. Muitas são as pessoas que se emaranham em esquemas de promessas milagrosas de resolução de problemas para mais tarde perceberem que o seu problema cresceu ainda mais e a vida tornou-se um caos. Não se iluda. Construa a sua mudança positiva passo a passo. Aqui, na fórmula da positividade, as coisas acontecem de forma progressiva, mas conscientemente. Passo 4. Reenquadrar. Então, agora que você já identificou os sabotadores internos subconscientes, agora que está mais ciente daquilo que o tem vindo a impedir de ultrapassar grande parte dos problemas que têm contribuído para os conflitos internos, você está mais capacitado. Você está agora pronto para mudar alguns dos seus hábitos prejudiciais e substituí-los por um conjunto de sentimentos e pensamentos positivos. E aqui tudo se torna mais fácil, pois você já está familiarizado com as técnicas necessárias à criação dos seus pensamentos desejados. Existem algumas maneiras de reenquadrar os seus sabotadores subconscientes de forma a que deixem de o ser. Passo a apresentar algumas das estratégias de êxito que permitirão eliminar o que não lhe serve. Estratégia 1. Reafirmar as razões pelas quais você está indo atrás desse objetivo. Lembre-se das razões que suportam a ideia de que o seu objetivo é mais importante do que o medo, a resistência e dúvida que você tem vindo a alimentar. Apresenta alguns exemplos. Eu estou tentando perder peso, mas é um trabalho tão duro. Reenquadramento. O que é mais assustador? As doenças que podem levar à morte prematura ou o trabalho duro? Outro exemplo. Eu quero sair deste emprego que odeio, mas estou com medo de falhar e não ter nada. Reenquadramento. O que é pior? Passar os seus dias na miséria ou não saber se você vai conseguir realizar isso, ou ao invés, ter a oportunidade de ter sucesso e realizar os seus sonhos mais arrojados. São as afirmações mais poderosas e mais extremas que muitas vezes mais eficácia têm. Não tenha medo de ser dramático o suficiente com a sua estratégia de reenquadramento, mesmo que ela lhe gere ainda mais medo do que aquele medo que o tem vindo a paralisar e a impedir de chegar onde pretende. Utilize o medo a seu favor. Estratégia 2. Construir as suas afirmações capacitadoras. Desenvolva algumas afirmações padrão que possam ajudar a parar esse pensamento e ou sentimento quando acontece e voltar a focar a sua atenção naquilo que mais importa. Apresenta alguns exemplos extraídos da lista do passo 3. Tenho medo do desconhecido, porque tudo o que eu já conheci é aquilo que eu sou agora. Afirmação. O desconhecido é uma oportunidade que eu nunca tive de ser alguém. Ou eu estou com medo porque isso significa muito para mim e eu não vou deixar que o medo me impeça de alcançar os meus sonhos. O outro exemplo.
Eu estou resistindo a mudar os meus hábitos pouco saudáveis, porque eu adoro comer sorvete todas as noites, porque isso ajuda-me a relaxar depois de um longo dia de trabalho. Afirmação: eu gosto de sentir-me enérgico e saudável, mais do que eu gosto de sorvete. Eu não acho que consiga manter essas mudanças porque são um trabalho árduo no momento e eu não quero estar a trabalhar tão duro para sempre. Afirmação: tenho de focar-me no meu esforço um dia de cada vez. A segunda afirmação pode ser: eu sou mais forte do que eu penso. Estratégia 3. Abandonar o diálogo catastrófico e pensamentos negativos. Quando você está sob um elevado stress, é fácil deixar que os seus pensamentos entrem numa espiral de negatividade e fiquem fora do seu controle. Isso aplica-se principalmente para exemplos como o terceiro da lista do passo 3. Eu não acho que consiga manter essas mudanças porque são um trabalho árduo no momento e eu não quero estar a trabalhar tão duro para sempre. Outros exemplos incluem: se eu continuar fazendo isso, eu vou morrer. Não há nenhuma maneira de eu conseguir acabar com isto. E se todo mundo me odeia no final? Estes pensamentos fazem explodir as suas dúvidas e medos até atingirem proporções épicas, sendo que o mais provável é que nunca se concretizem, porque tudo isso é uma construção ilusória fundamentada no seu medo extremo. Ao invés desses pensamentos catastróficos, você tem de ficar ciente que, com a prática, o trabalho vai ficar mais fácil. Não, você não vai morrer devido a isso. Você pode definitivamente acabar com a negatividade se continuar a dar um passo de cada vez. A probabilidade de todo mundo odiá-lo é quase nula. Admite, no entanto, que é muito fácil perder a noção de controle quando as coisas ficam difíceis. Por isso, você deve ir praticando a técnica de reconhecer quando os seus pensamentos começam a ficar fora de controle e trazê-los de volta à realidade, lembrando-se de permanecer no presente e levar um dia de cada vez. Você não tem que saber como tudo irá terminar. Você não precisa saber o que vai acontecer na próxima semana. Você só precisa ocupar a sua atenção com aquilo que você tem possibilidade de resolver no momento e que está na sua frente. Para reforçar o que estamos falando aqui, você pode rever a aula número 12 com o título Como Reverter a Negatividade. Passo a passo, pouco a pouco, à medida que for instituindo o hábito de reenquadrar a avaliação das situações, dos seus pensamentos e comportamentos, certamente as mudanças eficazes e duradouras que você tanto deseja irão realizar-se. A mudança é possível, se você acreditar nela. Agora que você tem as ferramentas, o trabalho está do seu lado. É preciso praticar com dedicação e perseverança. Por último, você deve reter o seguinte: difícil não quer dizer que seja impossível.